Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que analisou se a fila excessiva no banco pode ser considerado um dano moral presumido. Ou seja, será que se você ficar na fila do banco mais tempo do que a legislação municipal coloca como tempo limite, você tem direito de receber indenização por danos morais sem necessidade de provar que você sofreu esses danos como um abalo moral, um abalo psíquico, uma dor, um sofrimento? Basta você falar, olha, fiquei mais tempo do que era o previsto, do que o limite imposto pela legislação, quero ser indenizado por danos morais. O que você acha? Já coloca aqui nos comentários a sua opinião. Eu já adianto que a decisão não foi unânime, então vamos descobrir o que prevaleceu. Quem entende que o dano moral não é presumido ou quem entende que o dano moral tem que ser considerado presumido. Afinal, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. O tempo que passa não volta e a gente não pode ser indenizado por isso, não só por bancos, instituições bancárias, mas quando outra empresa, outra pessoa descumpre uma obrigação e te obriga a ficar horas e horas no telefone tentando resolver. Por exemplo, operadora de telefone, planos de saúde em negativas de cobertura, ou as tentativas de reembolso que não funcionam, você tem que pedir 10 vezes o mesmo reembolso. Será que essas situações que fazem com que o consumidor tenha um tempo útil desviado, um desvio do seu tempo útil que ele poderia estar trabalhando, descansando, cuidando da sua saúde, não é considerado um desvio de tempo que tem que ser indenizado? Vamos ver o que o STJ definiu. Esse caso é especificamente sobre fila do banco, mas eu quero que você preste muita atenção na fundamentação para a gente entender como que a fundamentação adotada nesse caso pode ser utilizada em casos futuros. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, agora doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada em casos reais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar a análise dessa decisão, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. Bom, então vamos lá. Como que esse caso chegou no STJ? Em primeira instância, foi ajuizada uma ação de indenização por danos morais contra o Banco do Brasil, com fulcro nos artigos 5º, inciso 10 da Constituição Federal e alguns artigos do Código Civil, por um consumidor que queria ser indenizado por ter aguardado atendimento em uma fila do banco por mais de 1 hora, sem lugar para se sentar e sem água ou qualquer outro tipo de conforto mínimo enquanto ele aguardava ser atendido. E que isso, então, configuraria vício na prestação do serviço e dano à honra, ultrapassando um mero aborrecimento, porque a gente tem muito essa discussão. Dano moral não existe em casos de mero aborrecimento, em casos de mero descumprimento contratual. Mas será que você ficar por mais de 1 hora na fila do banco é um mero aborrecimento? É um mero descumprimento de uma obrigação? Vamos ver. Então, a inicial dessa ação, ela foi instruída com alguns documentos, como a senha, que mostrava que em 2 dias diferentes, esse autor, esse consumidor, ficou por mais de 1 hora. Um dia ele ficou 1 hora e 13 minutos na instituição e outro dia ele ficou por 1 hora. Então, ele entrou com a ação indenizatória e ele queria ser indenizado em R$15 mil pela instituição financeira. Aí, na sua defesa, a instituição bancária alegou que não teve esse dano e que esse dano não foi comprovado pelo autor. Em primeira instância, o pedido do autor foi julgado improcedente, ele interpôs um recurso de apelação e alegando basicamente que houve descumprimento de lei municipal, que colocava um tempo limite muito menor do que a 1 hora que ele esperou, falha na prestação de serviço, demora excessiva para atendimento, existência de prova da espera pelo prazo indicado e dentre outros. E aí o Tribunal de Justiça agora eu não sei de qual estado, não lembro de cabeça, mas enfim, o Tribunal de Justiça de segunda instância julgou, deu provimento para o recurso de apelação desse consumidor
entendendo que estava comprovado que ele ficou tempo excessivo na fila e merecia ser indenizado. Foi o Tribunal de Justiça de Goiás. E aí eles entenderam tão relevante o caso que eles acharam pertinente, o desembargador achou pertinente de ofício instaurar um incidente de resolução de demandas repetitivas, que de forma muito resumida se assemelha ao recurso especial, que a gente está analisando repetitivo lá no STJ, como se fosse um recurso especial repetitivo em sede de segunda instância, nos tribunais estaduais. Então, os tribunais estaduais também podem formar teses e julgar precedentes de observância obrigatória quando a gente está falando da interpretação de leis municipais. Então, ele queria definir, olha, se descumprir a lei municipal aqui nesse caso, se ultrapassar o tempo limite para permanecer no banco, você vai ter que indenizar o consumidor, instituição bancária. Então, foi fixada nesse incidente de resolução de demandas repetitivas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a seguinte tese: a demora excessiva na prestação dos serviços bancários presenciais em prazo superior aos definidos em legislação específica gera dano moral passível de reparação. Em casos tais, o dano moral é presumido e, portanto, prescinde ou independe de prova da sua ocorrência por parte do consumidor. Então, basta o consumidor falar, olha, se o prazo é 40 minutos, eu fiquei 42 minutos, seria presunção de dano moral e teria o direito de ser indenizado. O banco não gostou disso e interpôs o recurso especial que chegou no STJ e que está dando origem, e que deu origem a essa decisão que a gente está analisando. Então, o banco vai falar que, dentre outros dispositivos que não são mais importantes para a nossa análise agora, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás teria violado os artigos 12, 186, 187, 927, parágrafo único, 944 do Código Civil e também alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, porque nesse caso não poderia ser um dano moral presumido. A pessoa teria que comprovar que, em decorrência do descumprimento da lei municipal, ela teve danos efetivos, comprovando esses danos, para ter um nexo de causalidade entre a violação da lei municipal pela demora excessiva na fila e os danos sofridos pelo consumidor. Então, é falar que não foi demonstrado o dano no caso concreto e que assumir a tese de dano presumido esvazia e usurpa a competência do Poder Executivo Municipal, além de ocasionar enriquecimento sem causa. Vamos, então, ao voto do relator. O relator vai começar falando sobre a jurisprudência do STJ até então. Ele vai falar que já existe julgados da corte que se manifestaram no sentido de que a demora no atendimento em fila de banco por si só não é capaz de ensejar a reparação por danos morais quando não demonstrada nenhuma intercorrência que possa abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. A mera invocação de contrariedade à legislação municipal e estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficientemente apta a ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor. Então, nesse contexto, a espera em fila de atendimento bancário deve ser excessiva ou ser acompanhada de outros constrangimentos para ensejar direito à reparação. Ou seja, então vamos lá, talvez não seja só o fato de ultrapassar o limite, essa demora tem que ser excessiva, não pode ser, o prazo limite é 40 minutos e foi 45, como em São Paulo, salvo engano, o prazo limite é 15 minutos, por conta de uma lei municipal. Então, se eu ficar 18 minutos, eu tenho o direito de ser indenizado? De acordo com essa linha da jurisprudência do STJ, não. Teria que ser só se fosse uma espera excessiva, e a gente ainda vai ver alguns outros pontos. Por outro lado, ele vai falar que em sede de julgamento de processo coletivo, a corte já teria também se manifestado no sentido de que o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. Então, que nos termos dessa outra linha, seria cabível a condenação da instituição financeira que não adequa seus serviços aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal. Até porque, gente, é diferente, né? Você ficar numa fila no banco, porque excepcionalmente num dia lotou, vai entender por quê, mas todos os caixas estão funcionando, tem um monte de funcionário, e isso é diferente da situação que você vai no banco, tem um caixa funcionando, outros
3 caixas que poderia ter gente trabalhando não tem, porque o banco quer economizar e não presta um serviço de qualidade. São situações bem diferentes, né? Bom, o relator ele vai seguir falando que o Código de Defesa do Consumidor não dispõe acerca de norma limitando o tempo de espera em instituições bancárias. Mas há diversos municípios que estabeleceram um limite em suas legislações locais. Então, a gente tem municípios que prevêem limites em lei municipal, e a gente também tem o bom senso, né? Então, se não tiver uma lei municipal que tem um limite, isso não quer dizer também que o banco pode te fazer ficar 10 horas esperando. Tem que ter uma prestação de serviço adequada. Então, evidentemente, a gente tem que seguir o bom senso, mesmo não tendo lei municipal em determinado local regulando um tempo máximo. Bom, aí ele fala que até esse tempo máximo, que a gente tem que então levar em consideração para lugares que não tenham lei municipal nesse sentido, é de 15 a 40 minutos. E que, se houver desrespeito a esse tempo, a lei prevê também que configura infração administrativa, sancionável com multa e outras penalidades. Trazendo isso para o caso concreto, o ministro relator vai dizer que a gente tem 2 situações. A tese fixada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que fala que o fato de não ser observada a lei gera dano moral por desvio do tempo útil do consumidor. E o banco fala que não, que para você ter o dano moral, precisaria comprovar um efetivo dano e que o fato de ter tido um desvio do tempo não é suficiente para provar que isso realmente causou danos àquela pessoa. E aí ele vai começar a trazer o seu entendimento, o ministro, que ele vai começar falando: o pleito depende da matéria fática levada ao conhecimento do julgador, a ser analisada caso a caso. Então ele tá falando, olha, vai depender realmente de caso a caso, porque precisa, cada caso, o consumidor comprovar que ele de fato sofreu danos. Só o desvio do tempo útil, nessa situação, não seria necessário para provar um dano presumido. A pessoa precisa comprovar com outros fatos que ela teve angústia, que ela teve sofrimento, que naquele dia, além dela ficar na fila, ela passou calor porque o ar-condicionado do banco não estava funcionando, que ela teve que ficar de pé, que não tinha banheiro. Enfim, vai ter que mostrar outros fatores e não só o fato, demorou. Vamos seguir. Aqui ele traz um argumento que eu não concordo muito, que ele vai falar: a angústia da modernidade não pode ser imputada a um único player do mercado. Na hipótese, o Banco do Brasil foi o único apenado por suposto atraso em agência bancária, em manifesta violação da livre concorrência. Eu não entendi muito bem. Se a pessoa foi atendida no Banco do Brasil e ela, tendo o seu direito de ação, entrou com uma ação e comprovou que ela teve o seu tempo desviado, que ela não foi atendida no tempo adequado e que isso gerou danos morais, o que isso tem a ver com outras pessoas que foram em outros bancos e optaram por não ajuizar ações? Eu não entendi muito bem qual foi esse argumento. Para mim, não fez muito sentido, data máxima vênia. Aí ele vai seguir falando que mera alegação de atraso em virtude de uma fila não tem o condão de ofender direito de personalidade do consumidor dos serviços bancários e que esse consumidor ele teria que comprovar de fato qual teria sido o prejuízo que ele está sofrendo e se não haveria como buscar alternativas para a solução do problema, ou seja, passando para o consumidor a solução do problema da fila do banco. Também falando que hoje em dia tem outros fatores que possibilitam que a pessoa use o internet banking, aplicativos e não tenham que se dirigir fisicamente ao banco. E falando também que tem situações que a demora é por motivos imprevisíveis ou incontroláveis. Só que assim, se é uma situação excepcional, como eu falei, um dia que o banco tá funcionando a todo vapor, tem todos os funcionários lá e tá uma fila estrondosa. Aí o banco que comprove a força maior. Mas não, aí você não presume o dano moral do consumidor, mas você presume a existência de uma força maior, sendo que a responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva. Aqui ele vai seguir falando: a ideia de que esse tipo de dano seria presumido, por quanto calcado no direito ao melhor uso do tempo, contribuiria para inúmeras controvérsias de cunho patrimonial, até porque é muito subjetivo, pois há pessoas com mais disponibilidade de tempo e outras com menos possibilidade de tempo no cotidiano. Mas o ponto é, quem tem mais tempo ou menos tempo, porque trabalha mais, trabalha menos, o tempo continua sendo o mesmo que está sendo desviado. A pessoa que trabalha menos e tem mais tempo livre tem o direito de usar esse tempo livre da forma que melhor lhe convém, e não ficando numa fila do banco.
A vida tem seus contratempos com os quais todos precisam lidar e a modernidade tem buscado minimizá-los na medida do possível. Admitir a indenização nas hipóteses aventadas constituiria incentivo à judicialização de questínculas infinitas, de modo a sobrecarregar o já superlotado poder judiciário. Olha, eu concordo que você falar que é presumido em qualquer situação que ultrapasse o tempo limite é exagero. Mas se a pessoa comprova que ela perdeu mais de 1 hora dentro do banco, por que você presumir o dano moral do consumidor vai estimular a judicialização? Isso não deveria estimular uma melhor prestação do serviço? Será que se os bancos e outras empresas que também desviam o tempo útil do consumidor, se elas começassem a ser condenadas ao pagamento de danos morais por conta desse desvio de tempo útil, elas não iam investir num atendimento de melhor qualidade? Então, a gente tem... Por onde que a gente quer seguir? Evitar ações, mas manter uma prestação de serviço? Ou falar, olha, uma pessoa não pode ter o maior bem que ela possui, que é o seu tempo, além da sua saúde, né? Tempo e saúde, acho que são os maiores bens que alguém possui, desviado. Então, enfim, são alguns contrapontos que, como a gente vai ver, foram utilizados pela ministra Nancy, que foi a ministra que apresentou um voto divergente do voto do ministro relator. Depois de todos os fundamentos que a gente já viu, então o ministro relator, ele entendeu por dar provimento ao recurso especial para afastar a condenação do banco a indenizar aquele consumidor que deu origem a todo esse caso, e aí veio o contraponto da ministra Nancy Andrighi. Ela vai começar falando que ela vai reconhecer que a jurisprudência do STJ é muito firme no sentido de que a mera invocação de violação da legislação municipal não é apta a ensejar a indenização individual do consumidor. Então, o fato de superar um pouco o tempo limite não é suficiente para dar ensejo a danos morais. Porém, ela vai frisar que não se pode ignorar a existência de exceção à regra supramencionada, porque mostra-se cabível a indenização por danos morais diante de espera por atendimento em fila de banco quando essa espera for excessiva ou reiterada, e quando associada a outros constrangimentos ou quando o consumidor for hipervulnerável. Então, ela vai citar um exemplo de uma situação que a espera foi de 2 horas e 7 minutos para receber atendimento dentro de uma instituição bancária. E aí ela vai falar, ó, numa situação dessa, que foi 2 horas para ser atendido, isso configura dano moral presumido. Esse está sendo o entendimento dela até então, até esse ponto do seu voto. E aí ela vai, inclusive, também fazer um contraponto ao voto do ministro relator, quando ele atribuiu ao consumidor o ônus de encontrar outras alternativas para solucionar o problema de uma fila de espera. Como se não fosse o banco que tivesse que melhorar sua prestação de serviço, mas o consumidor ir atrás de serviços eletrônicos como internet banking ou caixas eletrônicos. Ainda mais tendo em vista que, justamente em decorrência do avanço da tecnologia, quem mais utiliza o serviço bancário físico são pessoas mais vulneráveis, pessoas idosas que muitas vezes não sabem mexer no celular, caem em golpes com mais facilidade, porque realmente não viram essa tecnologia nascer, não acompanharam em tempo real essa tecnologia, tiveram que se adaptar a esse novo mundo que a gente tem. Aí aqui vai chegar num ponto do voto dela que ela vai começar a falar da importância do tempo como um bem jurídico, que o tempo representa verdadeiro período de vida. O tempo que passou não mais retornará. Tempo desponta como valor jurídico, direito ao aproveitamento livre do tempo pelos próprios indivíduos. E que, por isso, de acordo com a teoria do desvio produtivo, o dano moral vai ser sempre aplicável quando o fornecedor buscar se eximir da sua responsabilidade de sanar os infortúnios criados aos consumidores de forma voluntária, tempestiva e efetiva, levando a parte vulnerável da relação a desperdiçar o seu tempo vital e a desviar de suas atividades existenciais para solucionar o problema que lhe foi imposto. Lembra que eu falei no começo do vídeo
que os fundamentos dessa decisão se aplicariam a outros casos, esse fundamento aqui, esse trecho desse voto da ministra Nancy é muito importante. A gente pode aplicar para qualquer situação em que seja de uma relação de consumerista, uma relação consumerista, e que a pessoa teve o seu tempo útil desviado em decorrência de um ato ilícito. Como eu falei, negativa de plano de saúde, que faz a pessoa ficar horas no telefone ou ter um tratamento atrasado, que faz a pessoa ficar tentando resolver, o reembolso do plano que não chega, a operadora de telefone que faz você ficar horas no celular, a companhia aérea que também faz horas você ficar no telefone para tentar resolver um cancelamento ilícito de voo, enfim. O cancelamento ilícito que por si só também já gera dano moral, enfim. Então, a gente tem como aplicar essa teoria do desvio produtivo em diversas situações, mas ainda se discute. Então, o desvio do tempo útil por si só gera dano presumido, quando comprovado que é um desvio excessivo do tempo, ou a gente precisaria provar que a pessoa sofreu esses danos por meio de outras provas, vídeos que ela ficou nervosa, que ela ficou estressada, que prejudicou sua saúde, que prejudicou a sua saúde mental. Será que precisa? Então vamos seguir aqui no voto da ministra Nancy. Ela vai falar aqui muito bem que o menosprezo pelo consumidor é caracterizado pela falta de iniciativas do fornecedor de serviço para agilizar o atendimento ao contratante vulnerável. E ela vai falar que, em decorrência disso, a gente precisa superar a tese do mero aborrecimento pelo tempo excessivo de espera nos atendimentos bancários, a fim de alterar a cultura de leniência que permite, tácita e indiretamente, o menosprezo ao consumidor, desarmonizando o convívio social e violando os direitos dos indivíduos vulneráveis. E com base nisso, ela vai chegar quase na conclusão, falando que o excesso de tempo despendido na fila de estabelecimento bancário gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido ao consumidor, notadamente pela perda de seu tempo produtivo. O dano é presumido nessa hipótese. Então, a divergência dela com o ministro relator não foi no sentido de que, sempre tem dano presumido só por ter ultrapassado o tempo limite. De novo, se ultrapassou 5 minutos o tempo limite, isso não é motivo de indenização por danos morais presumidos. Agora, o tempo excessivo na fila, para a ministra Nancy, é motivo de dano moral presumido. Ela vai dar destaque também para os consumidores hipervulneráveis, como pessoas idosas, porque nesses casos o tempo ganha especial relevância e justamente por esse motivo o dano moral pela demora na prestação dos serviços bancários deve ser presumido, bastando o mero descumprimento da legislação específica estadual ou municipal. Então, nesses casos dos hipervulneráveis, ela vai ser ainda mais incisiva no fundamento dela, falando que sim, a sociedade digital traz conforto, mas que essa cômoda situação não retira o dever dos bancos de manterem espaços físicos para atenderem os seus clientes. Olha, não só os bancos, seguradoras, operadoras de plano de saúde, que cada vez mais também dificultam o atendimento por telefone, o atendimento em sede presencial, física. Então, e isso também mostra como, assim, se você tem uma agência, você tem uma conta num banco que sempre teve agência física, e essa agência perto da sua residência fechou e não tem mais nenhuma agência perto do seu local, da sua residência, também é algo a se pedir indenização, porque não poderia fechar assim. O fato de hoje em dia a gente ter a sociedade digital não muda o fato de que as empresas fornecedoras de serviço ainda precisam ter meios de atender pessoas que não conseguiram ainda se adequar a essa realidade. Então, isso também pode se aplicar para a exigência dos planos de saúde que pedem o reembolso hoje em dia só por meio digital. Só pode pedir digital. E ainda pedem reconhecimento facial, um monte de coisa que até viola a LGPD. Então, assim, esse julgado é super importante para outras situações análogas. E aí, com base nisso, ela vai propor a seguinte tese: o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviços bancários não gera dano moral presumido. O descumprimento do prazo, quando comprovado que ele foi prolongado, reiterado, acompanhado de outros constrangimentos, ou quando envolver consumidor hipervulnerável, além da perda do tempo, aí sim ele resulta em dano moral presumido. E aí, com base na hipótese dos autos, ela vai falar que o consumidor que deu origem a esse caso, ele tinha sim o direito de ser indenizado, tá? Porém,
Porém, o voto da ministra Nancy não foi o voto que prevaleceu. Após o voto dela, abrindo a divergência, a segunda sessão, por maioria, deu provimento ao recurso especial para afastar a indenização a título de danos morais. E foi fixada, como sempre, nesses casos, a seguinte tese: o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviços bancários não gera por si só dano moral in re ipsa. Ah, Michele, isso quer dizer que nunca, quando eu ficar mais tempo do que o possível na fila do banco, eu vou ter o direito de receber indenização por danos morais? Não, não quer dizer isso. É justamente o contrário. Se você comprovar que por conta da demora excessiva você teve danos, você perdeu um compromisso importante, você se atrasou para o trabalho, você perdeu um compromisso pessoal, você teve um estresse que te abalou, você, dentro do banco, como eu falei, apesar além da fila excessiva, tava com ar condicionado, não tava funcionando, tava todo mundo com muito calor, ninguém ofereceu água, não tinha banheiro. Enfim, se você provar. Opa, quase caí aqui. Se você provar outros fatores que demonstrem que você sofreu danos morais, associado a essa demora na fila, você vai ter direito sim de ser indenizado. O que ficou decidido aqui não é presumido. Não é só porque teve uma demora na fila que você tem o direito presumido de receber indenização por danos morais, tá? E, como eu falei, esse entendimento se aplica para outras situações. E eu, particularmente, concordo muito com os fundamentos da ministra Nancy. Eu acho que o tempo, quando ele passa, ele não é recuperado. Então, a gente precisa ter um respeito ao tempo dos outros. É talvez a maior forma de respeito é você demonstrar que você respeita o tempo alheio, que você não tá desperdiçando o tempo da outra pessoa como se ele fosse menos importante do que o seu. E eu acho que tem um ponto também diferente do caso de fila do banco, de, por exemplo, ligações intermináveis no telefone com operadora de plano de saúde, com operadora telefônica, com companhia aérea. Porque quando você tá no telefone tentando resolver um problema por conta de um ato ilícito de empresas como essas, você tá lá no telefone e você não tem como fazer outra coisa. Você tá preso no telefone tentando resolver. Se você tem que também se dirigir a sede física de uma empresa para resolver um problema, qualquer desvio do tempo útil que você não consegue fazer outra coisa, é diferente da situação da fila do banco. Na fila do banco, você consegue fazer outra coisa. Você pode levar um livro, você pode mexer no celular, você pode escrever, você pode desenhar, você pode ouvir música, você pode fazer outras coisas. Agora, nessas situações que o seu tempo útil está sendo desviado e você só tá podendo fazer aquilo e mais nada enquanto você espera, que é a situação da fila, aí eu acho que a teoria do desvio do tempo produtivo tem que ser aplicada com bastante afinco. Bom, mas essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você acha que o voto do ministro relator foi correto, ou se você acha que deveria seguir pela linha da ministra Nancy. Também deixa aqui nos comentários suas dúvidas, sugestões, comentários e enfim. E muito obrigada por me dar o seu tempo e até semana que vem.